Sobre para a igreja, amém? Se coloque de pé. Aleluia. Tema da doutrina de hoje é uma pergunta, tá? Nos tópicos que eu separei, hoje eu separei poucos tópicos, tá bom? Na verdade, irmãos, vocês têm percebido nos últimos dias aí que algumas mensagens têm sido pregadas aqui nesse altar em que a gente utiliza às vezes um versículo, né? Um capítulo da Bíblia, às vezes 1, 2, 3 versículos, e consegue trazer muitas mensagens reveladas. Sim ou não? Quem está percebendo isso? Amém? Por exemplo, o pastor Jefferson tem tido a oportunidade, aqui às terça-feira, tem nos auxiliado, e dentro de uma passagem bíblica, cada mensagem, cada terça-feira, ele tem trago uma mensagem revelada. Quem tem vindo aqui tem percebido isso. Porque a palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma fonte inesgotável. Você pode pegar um versículo bíblico e pode ouvir 30, 40, 50, 60 pregadores. E todos eles vão trazer uma mensagem diferente. Ou você pode ouvir o mesmo pregador, ele traz uma mensagem naquele texto, vem de novo, outra mensagem naquele texto. Quem está conseguindo me entender? Amém? Então, hoje nós temos poucos textos, mas eu queria que você prestasse muita atenção no que vai ser falado hoje. Eu até orei a Deus, eu falei assim: Senhor, seria tão bom se hoje tivesse uma quantidade boa de membros para ouvir essa palavra. Porque às vezes um versículo que você ouve pode mudar a tua vida todinha. Um versículo bíblico pode te alimentar durante meses. Você sabia disso? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Eu só preciso dar ouvido e guardar aqui, ó. Não lançar fora, não. Amém? Vamos lá. O tema da doutrina de hoje é uma pergunta. A pergunta é: qual o momento certo de servir, adorar e buscar a Deus? Parece uma pergunta com resposta lógica, sim ou não? Mas a gente vai perceber, dentro dos textos bíblicos, e comparando com a vida de algumas pessoas, que nem todo mundo tem resposta certa para essa pergunta. Vou fazer de novo a pergunta. Qual o momento certo de servir, adorar e buscar a Deus? Qual o tempo certo? Qual passagem que eu separei? Uma passagem que esses dias eu vi uma mensagem dentro disso, e Deus abriu um leque sobre outras passagens bíblicas para mim também. Agregou muito esse texto, esse estudo de hoje, né? Essa doutrina. Vamos lá. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Pois ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele deu um grito e disse: por favor, traga também um pedaço de pão. Olha o que ela falou para ele: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu:
Não tenho, preste atenção nisso, irmão. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Pode passar. Estou colhendo, pode passar? Pode passar? Dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vai para casa, faça o que eu disse, mas primeiro, olha isso, irmão. Irmão, seja sincero. Se você pede a alguém algo para comer e essa pessoa fala: o que eu tenho é o último pedaço, eu vou comer e vou morrer de fome, você comeria esse pedaço de pão? Seja sincero, comeria? Olha o que Elias fala. Ok. Primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga-o para mim. E depois, faça algo para você e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha, o que ela fez? Falou assim: tá maluco? Eu falei para ele o meu problema gravíssimo e ele está falando que eu tenho que continuar? Olha o que ela fala. Ela foi e fez conforme Elias tinha dito. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e tua família. Pois, eu estou arrepiado sentindo a presença de Deus aqui. Pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Com essa pergunta da doutrina e o texto, eu não precisava nem falar mais nada, mas eu tenho muita coisa para falar. Amém? Pode tomar teu assento. A pergunta é: qual é o tempo certo para servir a Deus? Qual é o momento certo de eu vir aqui para o culto para adorar a Deus? Parece uma pergunta simples, mas diante de tanta coisa que a gente ouve e vê, a gente precisa refletir sobre essa pergunta. Porque todas as vezes, irmãos, que a gente vai perguntar a alguém: por que você não vem para a igreja? Por que você falta culto? Por que você só vem na igreja no domingo? E quando vem no domingo na igreja, o culto começa às 6, você chega na igreja às 6h40, 7 horas. Por que você não vem orar de manhã no domingo? Por que você não faz a obra? Por que você não dá mais teu nome? Você não é voluntário? Em todo esse tempo que eu sirvo a Deus, que já vai fazer 29 anos, eu nunca ouvi ninguém falar assim: é o que eu não quero. Nunca ouvi. Não quero não. Tô afim não. Nunca ouvi não. Tu já ouviu, pastor Jefferson, uma vez? Todas as vezes a gente ouve as mesmas coisas. Uns dizem: estou muito cansado. Outros dizem: o vento está soprando lá em casa, está uma luta, é briga com o marido, é briga com a mulher, os filhos estão dando trabalho. Outros dizem:
é porque eu não estou bem da saúde, não. Outros dizem, eu estou com o meu coração muito entristecido. Eu estou chateado. As pessoas sempre vão falar que a razão pela qual não estão buscando a Deus é devido a algum problema que elas estão enfrentando. É devido a alguma dificuldade que surgiu diante delas. Sempre vão falar isso. Então, diante disso, eu vou apresentar para vocês exemplos, pode voltar o texto lá no início, exemplos de pessoas que, independente do momento que estavam vivendo, duas coisas aconteceram. Primeiro, mesmo sabendo pelo que elas estavam passando, Deus as chamou para fazer a obra. Mesmo enfrentando luta, Deus perguntou: posso contar contigo? Quero te usar. Vamos lá? Vamos ler Bíblia hoje? Amém? Sim ou não? Vamos ler texto bíblico hoje? Vamos lá. Vocês perceberam, irmãos, que Deus disse que Ele já tinha liberado uma ordem para a viúva? Preste atenção, irmãos. Olha o início do versículo, olha o versículo de número 10. De número 9, olha o que Deus está falando. Vá para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Por quê? Ordenei a quem? A uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aí você fala assim: por que será que quando o profeta disse para ela que era para ela pegar o último que ela tinha e trazer para ele, por que essa mulher não teve nenhum tipo de resistência? Você já se perguntou isso? Eu já li esse texto várias vezes. Você já parou para prestar atenção? Hein, pastor Jefferson, né? Quando o profeta falou: Senhor, eu só tenho um pedaço, o que eu vou fazer, só tenho um pouquinho de farinha, o que eu vou fazer é para mim e para o meu filho comer. Ele falou: vai e faz primeiro para mim. Você pode ler o texto que você não vai ver nenhuma resistência da mulher. Ela não faz um questionamento. O texto deixa bem explícito que quando ela ouve isso, ela prontamente vai fazer. Sabe por causa de quê? Porque Deus já tinha falado com ela. Só confirmou. Quando o profeta chega para falar: chegou o tempo de você trabalhar para Jesus no meio desse vento, dessa tempestade, dessa escassez que tu está passando. Talvez, irmãos, até o dia do profeta chegar, essa mulher estava pensando e estava com questionamentos na cabeça, pensando: como que eu nessa situação Deus vai me usar de alguma forma? Por que esses pensamentos estão na minha cabeça? Por que eu estou pensando nisso? Como que alguma coisa nova vai acontecer? Como é que eu vou viver o novo? E Deus falou no versículo 10: eu já dei ordem a uma viúva. Eu creio, irmãos, pela revelação do Espírito Santo, que Deus já devia estar falando com ela: te prepara. Se prepara. Conto contigo, hein? Quem está passando por alguma situação aí que tu precisa de um milagre de Deus, e Deus está falando assim: te prepara, que é nesse vento que eu vou te usar. Te prepara, que é nessa escassez que você vai ver grandes milagres e coisas extraordinárias acontecer através da tua vida. Te prepara, porque eu não sou Deus de confusão, não. Te prepara. Aí ela estava no meio de uma tempestade, irmãos. Essa mulher, ela estava vendo chegar o dia de ver o filho morrer de fome. Porque ela fala isso: o que eu tenho é só para mim e para o meu filho. E de repente ela achou que era só a água, até que chega o dia. Quando ela foi buscar água, o profeta: faz o seguinte, traz para mim o último que você tem, traz para mim primeiro. O texto vai dizer que ela na mesma hora foi. É tipo assim: para que eu vou duvidar? Porque talvez esse seja o tempo de mudar o quadro da minha vida.
Presta atenção, meu irmão. Deus vai dar para mim, para você, oportunidades de viver coisa nova. Presta atenção. Deus vai dar para mim, para você, oportunidade de sair de momentos difíceis, servindo a Ele com obediência e com excelência, independente do que nós estamos vivendo. Pastor, porque eu só não sabe a luta que eu estou passando dentro de casa. Não sei, mas Deus sabe. E mesmo sabendo disso, e como sabedor de todas as coisas, ainda assim, Ele está falando para mim e para você: é agora que eu quero te usar com mais força. É para o meu nome ser glorificado. Porque enquanto você estiver se derramando, entregando tudo para mim, eu vou cuidar de todas as áreas da tua vida e vou resolver problemas que você com as tuas forças não pode resolver. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Essa mulher, ela tinha poder para poder mudar o quadro da vida dela, sim ou não? Não. Essa mulher, ela tinha poder, ela podia fazer o milagre de fazer o alimento e a farinha e o azeite brotar na botija e no pote, sim ou não? Não, mas Deus podia. O que ela podia fazer? Qual era a única coisa que ela podia fazer diante do quadro que ela estava vivendo? A única coisa que ela podia fazer era servir a Deus com o pouco que ela tinha. Presta atenção, não importa a tua situação, o quadro que tu está vivendo e as dificuldades que tu está enfrentando, sirva a Deus, que Deus vai cuidar das tuas coisas. Eu vou repetir para você entender: sirva a Deus, porque quando tu entender isso, você vai perceber que Ele vai começar a mudar coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. Todas as vezes que situações assim acontecem, a primeira coisa que Deus coloca no coração de um pastor, quando vai aconselhar alguém: então, agora sirva a Deus como você nunca serviu. Se eu não tiver discernimento espiritual, se a ovelha não tiver um discernimento espiritual, vai falar, sabe o quê? Você não é um pastor não, rapaz, você é um diabo. Eu estou falando para ele que eu estou no meio do vento, ele está falando para mim que eu tenho que vir para a igreja. Eu estou falando para ele que o vento está soprando dentro da minha casa, ele está falando para mim que eu tenho que buscar a Deus. Eu estou falando para ele que eu estou com dificuldade na saúde, dificuldade financeira, que o marido está se levantando, que a mulher está se levantando, que o filho está perdido, e ele está falando para mim que eu tenho que ficar vindo para a igreja buscar a Deus. Não vai ter discernimento. Na verdade, sabe o que vai falar? Ele quer o meu mal. Ele não me ama, não. Não tem nem respeito pelo que eu estou passando. Pelo contrário, é Deus falando: fala para ele que eu quero cuidar de tudo dele. Fala para ele que milagre só eu posso fazer. Fala para ela que só eu posso mudar esse quadro, tirar esse filho da maconha e da cocaína. Fala para ela que eu posso abrir portas. Eu sou um Deus que abre portas onde não há, e a porta que eu abro ninguém pode fechar. Fala para ela, fala para ele que eu sou conhecido como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Fala para ele, fala para ela que eu sou conhecido pelo nome do Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Por isso que essa pergunta ecoa hoje nessa noite. Qual é o momento certo de servir a Deus? Porque tem pessoas que estão deixando de servir a Deus, irmãos. Estão deixando de buscar a Deus. Estão deixando de obedecer a Deus. Estão perdendo a oportunidade de adorar a Deus. E quando você vai perguntar por quê? Ah, pastor, só Deus sabe o que eu estou passando. Ontem eu estava aqui. Que culto ontem, né? Quem estava aqui ontem? Nossa. Presença de Deus nesse lugar. Um culto que você
Houve um louvor, onde está a presença do Espírito Santo. Houve uma mensagem revelada, tem oração por cura, oração de revelação. Aí você vê pessoas que estão enfrentando lutas, problemas, é verdade, não é mentira, é verdade. Mas perderam a oportunidade de estar adorando a Deus. Porque às vezes no momento da adoração, enquanto você está aqui adorando, tem gigante caindo dentro da tua casa. Você está aqui adorando e Deus está resolvendo coisas que você, com todas as tuas forças e estratégias, você até hoje não conseguiu resolver. Esse gigante está se levantando todos os dias de manhã e te afrontando há muito tempo. E Deus está falando: me adora, confia em mim, eu sou refúgio e fortaleza, eu sou socorro presente no dia da angústia. Aqueles que confiam em mim, que esperam em mim, jamais serão confundidos. Os que confiam em mim serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Busca a minha face, busca a minha presença, porque eu sou um Deus que cuido da tua vida. Eu sou Deus de milagres. Eu sou um Deus de milagre. Preste atenção, irmão. O Deus desta casa, Ele é conhecido como o Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Esse Deus diz na palavra dele: por acaso há algo difícil para mim? Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Eu sei que às vezes a gente vive situações que é complicado, é difícil crer no sobrenatural. Moisés também, quando Deus falou assim: Moisés, eu vou mandar carne para esse povo amanhã. Vai ter tanta carne que vai botar pelo nariz e vai ficar entranhado nos dentes dele. Aí Moisés falou assim: ah, Senhor, por acaso o Senhor vai pegar todos os peixes do mar? Aí Deus encerrou o papo. Amanhã tu verás se farei ou não. No dia seguinte, sabe-se lá da onde que saiu, foi Deus que mandou. Vem uma nuvem de codorniz do tamanho de a montanha de codorniz era do tamanho dos homens, invadiu o arraial, o povo com carne no dente e carne no nariz. Meu irmão, preste atenção, o teu Deus é Deus de milagres. O Deus dessa casa é Deus de milagres. Por isso, não importa o que tu está vivendo, vem buscar a Deus. Sirva a Deus. Pergunta: qual o tempo certo de servir, adorar e buscar a Deus? Vamos lá, passa o primeiro. Vamos correr, vai dar tempo. Pode passar. Vamos lá. Qual o tempo certo? Pode passar. Tempo certo de buscar Deus, ou de adorar a Deus. Vamos lá. Será que o tempo certo de buscar Deus é quando eu passo por perdas? Perdas às vezes irreparáveis. Eu tenho que adorar a Deus? Será que é possível adorar a Deus diante de perdas? Vamos lá. 7 dias depois, a criança morreu. 7 dias depois de quê, irmão? 7 dias depois de jejuar, se humilhar, clamar, se arrepender e buscar a Deus. 7 dias buscando e falando: Deus, não deixa meu filho morrer, não deixa meu filho morrer, tende misericórdia, não deixa meu filho morrer. 7 dias depois de clamar para o livramento, pela cura, por mais uma oportunidade, a Bíblia diz que a criança morre. E aí? Adora a Deus? Vamos lá? Os conselheiros de Davi estavam o quê? Com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. Comentavam, sussurravam baixinho e falavam assim:
enquanto a criança estava viva, falamos com ele. Ele não quis escutar-nos. Como é que vamos dizer para ele agora? Se ele estava desse jeito com a criança doente, como é que eu vou falar para ele agora que a criança morreu? Olha o que eles falam. Ele pode cometer uma loucura quando a gente falar que o filho dele morreu. Os conselheiros acharam que Davi ia cometer uma loucura. Vamos lá? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Eles disseram: sim, morreu. Então Davi levantou-se do chão, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou a Deus. Você conseguiria entrar nesse lugar para adorar a Deus no dia da morte do teu filho? Você conseguiria vir aqui servir e adorar a Deus? Conseguiria? Oferecer o teu melhor louvor a Deus diante de uma grande perda, mesmo tendo clamado a Deus para Deus curar e dar mais uma chance? Conseguiria? E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. É tipo assim: Deus sabe o que está fazendo. Você confia em Deus, irmão? Eu vou perguntar: você confia em Deus? Sabe por que as pessoas têm dificuldade de entender a vontade de Deus? É porque não fazem o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, sabe o quê? Oferecei as vossas vidas como sacrifício vivo diante do altar. Para o quê? Para que possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender o que Deus permite e o que Deus não permite? A vontade dele. Porque não querem adorar a Deus. Ou quando estão no lugar da adoração, faz qualquer coisa, menos adorar a Deus. Porque esse lugar aqui, ó, esse lugar aqui é lugar de adoração. A Bíblia fala que esta casa seria chamada casa de oração. Porque às vezes as pessoas estão aqui dentro e esquecem de que lugar que estão. Aqui está no lugar onde Deus fala assim: guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Quem é servo sabe o lugar que está entrando quando coloca o pé lá naquela porta lá. O temor vem. Na hora tem temor a Deus. Quando bota o pé lá, sabe, eu estou entrando no santuário, na casa de Deus. Eu já vi e ouvi pessoas fazer cada coisa no templo, irmão, que é até de se duvidar. Como é que eu conseguiu ficar? Como é que tu conseguiu sentado no banco fazer isso dentro da igreja? Como é que conseguiu falar isso dentro da igreja? Como é que conseguiu? Lugar de adoração a Deus. A pergunta é: diante de perdas, é possível adorar a Deus? Tem adorador aqui nesse lugar? Cadê os adoradores? Oh, aleluia! Não importa. Por isso que a gente sempre fala: você pode perder tudo, menos a presença de Deus na tua vida. Pode fechar portas. Pode acontecer o que for dentro da tua casa. Ainda assim, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pode estar dando tudo errado, mas isso não vai me desmotivar de entrar no templo para adorar e servir a Deus e oferecer a Ele o meu melhor louvor. É difícil, sim ou não? Porque vai ter momentos que a gente vai entrar aqui com o coração igual de Ana.
Ana ia para a igreja e no caminho do templo ela era motivo de chacota, mas ela entrava e oferecia a tua oferta e o teu louvor a Deus. Perseverou. É por isso que a gente fala assim: está gemendo, está chorando, mas vem aqui adorar a Deus, irmão. Por quê? Porque só Ele pode enxugar as tuas lágrimas. O melhor lugar para se derramar, para chorar, é na presença de Deus. Você pode estar cansado diante das lutas, mas quando chega nesse lugar, o Senhor renova as tuas forças. Aleluias. Quantas vezes entramos aqui quase que se arrastando, cansado, dia difícil, dia de peleja, dia de batalha, um dia estressante, entramos aqui, o Espírito Santo vem. Oh, aleluia. Renova a nossa força, libera uma palavra de vitória para nós, e nós saímos daqui como? Meu Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele me fortalece, Ele está no controle, Ele é comigo, aleluias. Ele ouviu minha oração. Oh, glórias a Deus. Deus está nesse lugar, irmão. Deus está nesse lugar. Oh, aleluia. Esse Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Pode passar. Momento certo de adorar a Deus. Será que diante de ameaças e riscos eu devo parar de adorar, servir e fazer a obra de Deus? Será que é o momento certo de eu falar: vou dar um tempo? Está arriscado, está perigoso, não vou para a igreja não. Qual é o tempo certo? Vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui, ó, está ameaçando a gente? Está nos ameaçando? Pois te digo que não tem nada nessa terra que me faça adorar outro Deus. Não importa o nível do risco e da ameaça, não importa o que eu posso perder, eu nunca vou adorar outro Deus, somente o Deus que é único, que criou os céus e a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho para morrer na cruz, para que através da morte no Calvário os meus pecados fossem perdoados. Não importa o que aconteça, nada vai me impedir de ir para o templo para adorar e servir a Deus. Presta atenção, irmãos. Quem diz é Deus, não é eu não. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não for o que edifica a casa, em vão são aqueles que nela trabalham, aleluia. É Deus que me guarda, é Ele que diz que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É Ele que te livra da seta que voa de dia, é Ele que te livra da mortandade que assola o meu dia, é Ele que te livra das ferramentas preparadas. Ele diz: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É Ele que diz em Números que sobre a casa de Jacó não tem encantamento e nem espírito de adivinhação. Pode ser quem for te ameaçar, maior é o Deus que tu serve. Eu vou repetir: pode ser quem for te ameaçar, maior é o Deus que tu serve. Maior é, tu pode repetir isso: maior é aquele que está comigo. Você pode repetir, diga: maior é aquele que está comigo, aleluia. Maior é o Deus que eu sirvo, é Ele que me guarda e me livra.
maior é Deus da tua vida. Se a mão de Deus estiver sobre você, meu irmão, não tem inveja, olho grande, palavra de maldição, não tem exército adversário, não tem poderosos, não tem nada nessa terra que possa contra a tua vida, porque é Deus que te guarda. É Deus que te guarda. Às vezes eu saio de casa, eu faço umas orações assim. Eu falo assim: Senhor, me torna invisível diante dos olhos do adversário. Que o diabo me procure para fazer o mal e ele não consiga me enxergar. É loucura, né? Aos olhos do homem natural é loucura, né? É. Alguém vê o mundo espiritual o tempo todo aí? Não, é o contrário, né? Eu estou orando e falando: Senhor, que o mundo espiritual não me enxergue. Isso é impossível para Deus? Não é não. Não é não, meu irmão. Preste atenção. O inimigo de Israel preparava as tocaias, pastor Jefferson, para pegar o povo e pegar o rei. Aí Deus usava o profeta e falava: muda o caminho. Aí Deus dava livramento. Aí o rei falou assim: não é possível, tem um caguete aqui dentro, tem um espião aqui dentro. Todas as vezes que a gente prepara a tocaia, prepara o laço, eles mudam o caminho. Não é possível. Tem alguém avisando. Aí vem uma pessoa e fala assim: não, meu rei, é que lá tem um profeta. Deus fala com ele. Quando tu busca a Deus, Deus te avisa do perigo, irmãos. Quando você entra nesse lugar para buscar a Deus, Ele não vai deixar você sem revelação da parte dEle. Ele vai te revelar os planos do inimigo. O diabo pode preparar o laço que for contra a tua casa, mas Deus vai te dar o livramento. Você quer ver uma coisa? Irmã Simone, demorei, mas não esqueci não. Pastor, glórias a Deus. Tentaram roubar o carro do meu marido. Deram vários tiros. Sim ou não? Vários tiros. E os tiros acertaram lugares do carro. Acertaram até o banco dele. Acertou o banco que ele estava sentado. O tiro acertou o banco que ele estava sentado, irmão. Não foi um tiro que pegou no carro. Foram vários tiros certeiros. Nenhum pegou no fio de cabelo dele. Quem foi? Foi sorte do destino. Foi sorte do destino. Na hora que o inimigo preparou o laço, está escrito lá no caderno de Deus: a esposa dele é minha serva. Ela busca a minha presença, ajuda na minha obra. Eu tenho um livramento para a casa dela. O luto não vai entrar lá não, eu vou dar um livramento. Vai lá, anjo, mete a espada. E quando a bala vir, tu mete a espada, joga a bala para lá, joga a bala para cá. Vai pegar no carro, mas não vai pegar um nele. É Deus que te livra, é Deus que te guarda. A mão de Deus é sobre a tua vida. Não tem Satanás, não tem capeta certo contra você e contra a tua casa. Qual o momento certo de buscar a Deus? Será que quando eu estou sendo ameaçado, eu tenho que parar de buscar a Deus? Quando eu corro risco, eu tenho que parar de buscar a Deus? Passa aí, vamos lá. Qual o tempo certo de buscar? Servir. Quando é que eu tenho que servir a Deus? Pode passar, meu filho. E adorar a Deus, quando é? Fala para mim. Eu já estou dando razões aqui. Quem usar essa desculpa não pode usar mais, né? Vamos lá. Qual o tempo certo de buscar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus? Será que é quando nem a tua própria família te apoia? E aí? Agora eu paro. Agora eu vou entregar minhas funções e meu cargo. É agora? Vamos lá? Jó capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Versículo 9. Então a sua mulher, a mulher de Jó, disse: você, irmãos, é difícil você ouvir um estranho buzinando no teu ouvido, é difícil,
Mas alguém que divide a mesma cama contigo? O mesmo teto, a mesma casa? Alguém que você espera que esteja contigo, te ajudando? Vamos lá? Você ainda mantém a sua integridade? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. O que ele respondeu? Você fala como uma louca, ou como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aleluia. Na verdade, ele adorou a Deus. Por que a gente botou isso, irmão? Porque tem muita gente que diz que não faz a obra por causa do marido. Tem muita gente que diz que não vem servir, adorar e buscar a Deus por causa da mulher, por causa do marido. Tem muita gente que diz que parou de fazer a obra, de servir, de buscar a Deus, de orar por causa dos filhos. Mas a Bíblia diz que Jó perdeu 10 filhos num dia, perdeu todos os teus bens, ficou na miséria, doente, raspando a carne com um caco de telha, mas ainda assim buscou, adorou e manteve a sua integridade servindo a Deus. A ponto de dizer: por acaso eu aceito o bem de Deus e não quero o mal? E ainda falou para a mulher: tu é louca. Eu tô maluco? Eu tô doido porque a porta, eu tô desempregado e vou buscar Deus? Eu tô doido porque eu peguei o exame e está dizendo que o meu caso é grave? Eu tô doido porque os meus filhos estão desse jeito e eu vou para a igreja? Eu tô doido. Doido tá você. O mais aberto possível. Foi o que Jó falou para a mulher. Eu doido? Você que está doida. Bendito seja o nome do Senhor. Independente do que eu estou vivendo, eu continuarei fiel a Deus. Eu posso perder tudo na minha vida, mas eu vou continuar no centro da vontade de Deus, de buscar a Deus. O mundo pode estar desabando, pode ser quem for da minha casa duvidar do meu Deus, mas eu não. Pode ser quem for do meu lado questionar por que Deus não fez o milagre, por que as coisas não mudaram ainda. Quem quiser questione, mas eu sei muito bem quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei muito bem. Marido atribulado? Busca a Deus, sirva a Deus e faça a obra de Deus. A mulher atribulada? Busca a Deus, sirva a Deus, adore a Deus e faça a obra de Deus. Os filhos são atribulados? Busca a Deus, sirva a Deus, adore a Deus e se mantenha fiel e na presença dEle. Na tua casa só você serve a Deus? Continue fiel a Deus. Continue, porque no tempo certo Deus vai honrar a tua fé. Eu vou repetir: no tempo certo tem mudança e milagre, providência vindo da parte de Deus. E eles que questionam vão ter que ver que vale a pena temer, servir, obedecer e permanecer na posição que Deus colocou e adorar o nome dEle. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala, né? Mas eu fico imaginando quando o milagre chegou na vida de Jó. A cara dos amigos de Jó e da mulher dele. Deus dá um monte de filhas lindas para ele. Aumenta as riquezas vêm dobradas. Vai falar o quê? Eles não conheciam o Deus de verdade, mas Jó... Jó, no pior momento da vida dele, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. Foi no momento
mais terrível de Jó, que ele falou: eu estou vivendo agora as minhas melhores experiências com Deus. Preste atenção, meu irmão, o vento e a tempestade são oportunidades de você viver os teus melhores momentos com Deus, de botar a tua fé em prova e falar: agora sim eu sei o que é servir a Deus de verdade. Servir a Deus com o Pix chegando é fácil, irmão. É ou não é? Imagina, eu estou aqui. Glória, 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 glória. E servir a Deus quando você olha na conta, em vez do númerozinho tá preto, tá vermelho, com um sinalzinho de menos do lado. Quem tem conta especial sabe do que eu estou falando. Está um númerozinho vermelho e um sinalzinho de menos do lado. Que isso, meu Deus? O que significa isso? Significa que não está nem zerado, não. Está devendo. Devendo é pior do que zerado. Antes tivesse zerado, que não está devendo. Tete a tete. Mas quando tem um sinalzinho de menos e está vermelho, é pior ainda. Vamos dar glória a Deus assim? Aí é difícil. Aí você realmente pode falar assim: dependente do que eu estou vivendo, eu amo esse Deus que eu sirvo, e Ele sabe o que Ele está fazendo, e eu amo Jesus. Jesus é bom. Pode passar, a gente está acabando. Acho que é o último, não é o penúltimo. Pode passar. Acabou? Então se coloca de pé. Qual o tempo certo de servir a Deus? Qual é o momento certo de adorar a Deus? Qual é o momento certo de buscar a Deus? A pergunta é: será que diante das minhas dificuldades isso é razão para me parar de fazer a obra? Irmãos, as pessoas dão cada desculpa para não fazer a obra, para não vir para culto, para não adorar a Deus, que a gente fica assim: nossa, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Pai. Abre o entendimento. Abre o entendimento, meu Pai. Para não vir servir a Deus, fala até que tem um cabelo da sobrancelha que não está indo para o lado errado. O cabelo da sobrancelha tem que vir para cá, está muito para cá, eu não vou para a igreja assim, até ele acertar. Aí não dá para ir para a igreja. Você acha que eu estou exagerando? Você não tem noção, não, irmão. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Vamos orar nessa hora. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Porque, ó Pai amado, o Senhor mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor também disse para que nós venhamos ter bom ânimo. O Senhor falou isso, meu Pai. Ó Deus amado, por isso nós te pedimos, para que o Senhor venha renovar o nosso ânimo, acender a cada dia a chama no coração, o desejo de te servir, de te adorar e de buscar a tua face, a tua presença. Não deixe o desânimo dominar a nossa alma e o nosso coração, meu Pai. Não deixe, ó Pai amado, com que nós venhamos usar desculpas das mais variadas, ó Pai, utilizar razões diversas para dizer: não é tempo de servir, não é tempo de adorar, não é tempo de buscar. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, que possamos ser os adoradores no meio da tempestade, os adoradores no meio do vento forte, os servos apesar da chama e da fornalha aquecida 7 vezes, os adoradores no tempo de escassez e de perdas. Ah, Senhor, os adoradores que vão te adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Pai. Fortalece a cada dia a nossa fé
e tira de nós a dúvida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quando pode aplaudir o Senhor?